Muito bem. Então, eu vou fazer aqui uma rápida dissertação sobre o princípio dos desejos. Tá? Vamos começar aqui uma conversa sobre como é que se dá, né, o processo dos desejos, do ponto de vista, né, da a explicação védica para a questão dos desejos. Esse é um assunto que já, né, acontece há muitos anos, que é a questão dos segredos, né? Sempre tem, é meio engraçado, né, que o pessoal, e funciona, né? Parece que funciona muito bem. O pessoal coloca lá assim, e assista logo, porque o pessoal da NASA já, da NASA não, como é que é? É um pessoal aí que parece que fica dominando tudo aí, já vai tirar logo esse vídeo do ar, você nunca mais vai poder assistir. É uma luta, eu consegui colocar de volta, mas se você não assistir, não sei o que vai acontecer, porque tá todo mundo tentando derrubar esse vídeo que conta esse segredo e tal. Então, parece que o pessoal vai, todo mundo lá, né, assiste, né? A ideia que se passa, vamos colocar o que se tem, né, que é o senso comum, que é o popular, né, que é a lógica mecânica, que você tal, a técnica, que você foca num objetivo, pensa naquilo e vai, fica pensando naquilo, e aquilo vai começar a se manifestar no seu mundo externo, ok? E, olha, para falar a verdade, não está errado não, viu? É assim mesmo que funciona, tá? Só que, o que acontece? A, essa ideia, ela não é necessariamente ateísta, mas ela é reducionista, vamos dizer, reducionista, porque ela parte do princípio de que só há uma vida, só há uma vida, tá? Então, você pega a ideia de que essa é a única vida, e aqui você consegue fazer todas as transformações possíveis. Entretanto, você puxa o arquivo da pessoa, do ser, você tem aí centenas e milhares de vidas percorridas, né? E a, o nosso sistema operacional funciona assim: 10% é como um iceberg, fica de fora, 90% fica dentro da água. Né? O iceberg, né, aquela pedra de gelo que fica flutuando na água. Tá? Então, a gente vê aquele gelo flutuando na água. Aquilo ali é a parte da ponta da, né, da pedra. A maior parte fica submersa na água. Ok? Então, é assim que funciona o nosso processo administrativo que controla nossas emoções, nossas decisões, etc. Inclusive, existem estudos, tá? Estudos científicos, que revelam que o cérebro funciona antes, né, de nós tomarmos uma decisão. É como se o cérebro tomasse a decisão antes, né, que nós estivéssemos conscientes da decisão a ser tomada. Ele funciona mais rápido que a nossa decisão, indicando que a ideia do livre-arbítrio é uma ilusão, tá? Porque o cérebro já teria tomado a decisão. Então, quando ele toma a decisão, ele gera uma certa, cria um sistema de sinapses aí e tal, descargas elétricas, produção, né, de hormônios, substâncias químicas que vão para a corrente sanguínea e dão emoções. Aí da emoção vem a intuição toma a decisão. Mas, na verdade, essa decisão é induzida por sinapses e correntes elétricas que já foram decididas antes pelo cérebro. Então, as nossas decisões seriam, na verdade, consequências e não decisões realmente pessoais. Bom, mas isso
Agora, acontece que, na nossa experiência de convivência com os elementos biológicos, a tendência, devido à força gravitacional, à entropia, que também foi um tema que foi falado bastante durante as discussões do Krishna Lila, faz com que os elementos tendem a descer, tá? Faz com que os elementos tendem a descer. Então, o que acontece? Normalmente, a tendência da mente é descer, tá? Então, ele vai para uma instância em que ela vai entrando em decadência. É uma tendência, tá? Você vê a chuva desce, cai, vai para os rios e vai descendo, né? A folha cai e vai para o chão e vai se decompondo. Então, a coisa vai descendo, ok? A nossa mente, tá? Invariavelmente, segue esse impulso biológico natural, ok? Nossa mente segue esse impulso biológico natural. A nossa mente tende a descer. Então, é muito comum que nós tenhamos muito mais pensamentos negativos, pessimistas, que pensamentos otimistas, tá? É só para vocês saberem, se vocês querem, vai fazer, né, uma referência de como é a questão dos segredos, é bom que vocês saibam como é que vocês, né, que tipo de ferramenta vocês têm, que vocês estão lidando nas mãos. Uma mente que tem uma tendência muito maior para pensamentos negativos, pessimistas, a que pensamentos otimistas. Então, vai dar muito trabalho esse processo de fazer a conversão do movimento. Então, como existem muitas vidas que estão em andamento, né, previamente, então, se você parte de um exercício para fazer uma mudança pessoal na sua vida, isso é positivo. Se você, né, tem objetivos, metas que deseja alcançar, então isso é também positivo, porque estimula para que você viva, para que você lute, para que você tenha ânimo de acordar cedo, de fazer as coisas, enfim, né? E dependendo de como é que você se posiciona eticamente, moralmente, enquanto você busca as suas conquistas pessoais, então isso também dá satisfação ou insatisfação no final das contas. Também tem isso. Mas independentemente de qual seja a sua meta a ser alcançada, qual é o objetivo que você tem, introduzir uma ideia de conquistar algo que é benéfico, isso é sempre bom, terapeuticamente falando. Ainda que não funcione, ainda que não funcionasse, ainda assim, o exercício por si só já é benéfico, já é uma coisa boa. Entretanto, o que você tem que saber é que, para cada pensamento positivo que você tem 9 pensamentos pessimistas retrógrados de centenas de vidas que foram vividas de maneira infrutíferas, improdutivas, letárgicas, e simplesmente foram desperdiçadas, vivendo de maneira fútil e insatisfatória, registrado na memória de HD. E são vidas. Lembre-se, você está aqui vivendo há centenas de vidas, nascendo, renascendo, revivendo, e passando pela experiência de interrupção. Então, o que existe de registro interno e memorial, de tempos antiquíssimos,
é que tudo vai se dissolver. Porque no passado, impérios, as suas conquistas também se dissolveram. Então existe essa memória, esse registro interno. Então, é por isso que uma das coisas que se questiona, né, que até mesmo que pessoas que, né, tiveram, até foi colocado o exemplo, eu não sei se foi, mas foi dado o exemplo de pessoas que têm tudo já, né, o que normalmente se usa a ideia do segredo para objetivos materiais, né? Mas assim, de tudo que já foi, pessoas que já conquistaram tudo, e ainda assim nasceram, né, com todas essas conquistas já, tem todas essas facilidades que as pessoas buscam com os desejos e não são felizes, ou são frustradas em função desses desejos realizados. Então, que os desejos não seriam, que a realização dos desejos não seria uma garantia de satisfação plena e de felicidade ou de realização. Então, existe sim esse problema aí, tá? Se por um lado ter desejos motivacional, ou seja, ajuda para que você, né, se impulse a continuar vivendo de maneira produtiva, por outro lado, a realização deles não garante que você vai ter a sua plenitude. Por quê? Existe um histórico, e é um histórico real, registrado na sua longa lista de experiências, não apenas individuais, mas coletivas, e até historicamente falando, de que no final de todas essas realizações desses desejos, eles se dissolvem. Eu sou nuvem passageira. Quem conhece essa música? Eu vou tocar ela aí no final, então. Tá? Procura aí, David, por favor. O nome dele é Gessé. Eu acho que é Gessé. Eu sou nuvem passageira. Tá? Depois a gente assiste no final. Então, agora, não é ruim ter desejos se, ao mesmo tempo, no final dos desejos, você inclui um adicional aí, tá? Que é o fato de você incluir nos desejos o desejo supremo, que é o de ascender, transcender após ter vivido todos esses desejos. Então, viver os desejos e, ao mesmo tempo, prender-se a eles é como alguém que vai cavar a sua própria cova, seu próprio túmulo, tá? É como alguém que prepara o próprio veneno para depois, tá? Enfim, ingeri-lo, bebê-lo. Os desejos, eles são, né, a fonte de recursos que nos obriga a renascer novamente nas condições humanas, tá? Então a gente desenvolve desejos, o algoritmo entende isso e registra. Então, esse desejo está na pauta. Então, o algoritmo, ele vai lidar com o seu karma pessoal e as condições locais para gerar uma situação em que você possa realizar o seu desejo, em que você terá o seu desejo realizado. Após ter o seu desejo realizado, o que acontece com você? Das duas, uma. Ou você desenvolve novos desejos, ou você fica presa àquele desejo e quer viver aquele looping de desejo eternamente, o que às vezes não é possível, porque a roda funciona da seguinte maneira: uma hora você está em cima, outra hora você vai para baixo. É assim que funciona. Não é que você pode viver
a experiência de ser o Michael Jackson eternamente. Essas posições, elas são variantes. Então, todos estão desejando ser famosos, ricos, belos, inteligentes e poderosos. Essas são características de Deus. Ser famoso, belo, rico, inteligente e poderoso. Então, todos desejam ser Deus, ou ser um aspecto de Deus, ou ter a característica de Deus. Então, quando se alcança a realização desses desejos, você pode ascender ou transcender, ou retornar para o ciclo do samsara e renascer novamente, para recomeçar tudo de novo. Então, os desejos, embora eles sejam impulsos para que nós sigamos as nossas existências, eles também são armadilhas que nos prendem a essa redundância existencial básica de renascimentos. Então, a gente tem que colocar na pauta da nossa motivação de desejos o desejo de transcender os desejos humanos. Tá? Isso requer que a pessoa queira cultivar conhecimentos de como desejar a próxima etapa da existência. E aí tudo bem. Aí não tem problema. Aí fica resolvido. Os desejos por si só, eles podem ser a fonte do retorno. Mas o desejo vivido como processo ou etapa para se transcender é aceitável. Não importa qual seja o desejo. Pode ser o desejo de ser um jogador. Agora, a coerência e o bom senso sempre faz parte do processo dos desejos em si. Então, a pessoa, ela vai produzir um desejo, ela tem que produzir um desejo coerente com o movimento que ela faz. O algoritmo, ele vai racionalizar o desejo que a pessoa tem de acordo com o movimento que ela faz mental e físico. O desejo, ele não pode ser simplesmente um mero exercício abstrato, intelectual. Ele tem um efeito muito diluído quando ele é meramente intelectual. Então, ele tem que ter um exercício intelectual, tem que ter um exercício físico, prático. Então, esse movimento de intelecto e corpo, ele gera uma ação, ele gera um movimento, ele gera ele gera um coeficiente. Esse coeficiente, ele é captado pelo algoritmo, ok? E, nesse caso, o algoritmo, então, ele vai criar um roteiro para que esse desejo seja realizado. E, às vezes, não acontece dependendo de como é o desejo, o algoritmo precisa de um time para poder se organizar, para poder fazer isso daí acontecer. É por isso que acontece, por exemplo, você acha que essa menina aí, a Emma, ela aprendeu a cantar na escola? Você acha que essas coisas a gente aprende, a gente vai, eu fiz aula de canto por curiosidade e aprendi algumas coisas, a gente aprende algumas coisas. Tem certas coisas que a gente já nasce sabendo. Essa menina já nasceu assim. Ela já nasceu com esse dom, com essa maravilha. Isso não se aprende, assim, vou aprender. Que uma criança tocando, com 4 anos de idade, tocando uma sinfonia lá de Beethoven, tocando piano. Vocês já viram esses vídeos de crianças prodígios? Uma criança com 8 anos de idade resolvendo uma fórmula matemática, ele é criança de 8 anos explicando para um grupo de professores um problema matemático que ele estava resolvendo, e os professores ficavam assim, como assim? Essa criança não aprendeu matemática, ela não teve que ir na escola, ela já nasce assim, né?
Então, o que acontece é que a alma ela vai desejando uma coisa, ela vai desejando, ela vai desejando, ela vai desejando, e ela convence o algoritmo de que ela quer aquilo. Primeiro, o ser tem que estar determinado no que ela quer. Ela tem que saber o que ela quer primeiro. Ela, o ditado é o homem propõe, Deus dispõe, né? Então, a consciência ela tem que estar determinada, primeiramente, no que ela deseja. Se a pessoa ela não tem uma definição do desejo dela, o algoritmo vai fazer uma média geral dos desejos e vai oferecer um average, que é uma média. Então a pessoa vai vivendo na média. Quando o ser tem um foco específico, com um desejo muito forte específico, então isso se realça. Aí o algoritmo gera um roteiro, com um personagemzinho, com um esquemazinho, e vá lá, Neymar. Aí, aí como é que, assim, a criança aprendeu a jogar futebol? Não, nasceu já desse jeito. Pelé, Michael Jackson, Madonna. Então, essas posições de destaques, de grandes realizações, né, empresário, isso tem a ver com quanto essas almas que alcançam essas posições vêm do cultivo de algumas vidas até acontecer isso daí. Agora, tem desejos que já são imediatos, podem ser feitos na mesma vida, mas requer determinação. Você vai, logicamente, né, a pessoa tem que ter, primeiramente, o bom senso do desejo que ela está tendo, óbvio. Mas se é possível, se é coerente, se está dentro da... Mesmo que seja um pouco, vamos dizer assim, exagerado, mas está dentro das possibilidades, e a determinação, então isso é possível de acontecer. Tá? É assim mesmo que funciona. Só que para chegar até lá embaixo e romper com toda a pressão pessimista que tem, o movimento pessimista, assim, a tendência ao negativo, e vencer toda essa tendência ao negativo, a pessoa precisa ser determinada. Ela tem que ter determinação. Aí vocês entendem que o sadhana, onde que, como é que funciona o sadhana? Para tudo você precisa de sadhana, que significa determinação, disciplina. Né? E às vezes é uma disciplina de longo prazo, não é uma disciplina de curto prazo, disciplina de longo prazo, para se alcançar esses objetivos, esses desejos. Então, tem essas pessoas prodígias, né, assim, grandiosas, que já nascem assim. São frutos de desejos de muitas vidas acumuladas que a pessoa finalmente consegue aquela posição. E tem desejos que são realizados ainda em vida. Mas é preciso, muitas vezes, para conseguir o que se quer, ser surdo e cego. Não ouvir. O quanto vão dizer para você que você não é capaz. O quanto vão dizer para você que você não vai conseguir. Sabe? Quantas vezes eu ouvi pessoalmente, tá? Eu acho que vocês já ouviram isso muitas vezes. Quantas vezes eu ouvi pessoalmente textos, palestras, canções, de que não é possível compreender Deus? Quantas vezes você já ouviu isso? Você não pode compreender Deus. Nós não podemos compreender Deus. Está aqui na nossa cabeça. Está no coração, está em toda parte. O tempo todo nós ouvimos isso. Enquanto que a própria pessoa, Krishna diz, eu sou facilmente compreensível. Basta aproximar-se de mim com devoção, sinceridade no coração e interesse.
e eu dou a inteligência pela qual você pode me conhecer. De uma maneira muito simples. Mas ainda assim a gente ouve, não é possível compreender. Então, quem é que nós vamos ouvir? Sabe, existe uma força muito grande para nos convencer que não. Ah, você não pode sair desse mundo, você vai ter que renascer aqui eternamente. Não pode se liberar. Não é possível. Não é assim tão fácil, você não vai se liberar. Não, esse negócio de que pensar que vai se liberar ou que pode se liberar é arrogância, é pedantismo, é falsidade ideológica, sei lá o que é isso. Não, não é possível, não vai dar certo. Essas informações, esses nãos, esses argumentos de proibição, eles estão em toda parte. Funcionam em todas as áreas, nas áreas das ciências naturais, na vida, nos relacionamentos, nos objetos de conquista, está sempre não. E o resultado químico no nosso organismo, quando a gente sente, é o desânimo, a depressão, é o acúmulo de autoconvencimento de que você é uma pessoa destinada a sofrer, a ser triste, a ser infeliz e a não ser nada. Então, esses argumentos todos que te convencem de que você é isso, e você aceita esses argumentos porque já existe um histórico antigo de experiências pessimistas que se acumulam. Entende? Então, esse é o principal obstáculo que você vai enfrentar para conquistar qualquer desejo, sejam eles desejos práticos da vida ou desejos espirituais. Como a nossa egrégora tem uma tendência acentuadamente para a espiritualidade, eu estou tentando sempre ligar uma coisa com a outra, né, para ser funcional. Mas os métodos ensinados pelos textos védicos, que são autorizados, antiquíssimos e autênticos, definem que aquele ser que abrigou no seu coração a determinação de alcançar a transcendência, esse ser vai receber suporte, conhecimento, sabedoria e realização para alcançar esse fim, porque o universo foi projetado para esse propósito. O universo é uma máquina de satisfazer desejos. Uma das funções principais do universo é satisfazer desejos das almas. Então, esse negócio do segredo, ele está bem, assim, explorado nesse sentido, porque realmente satisfaz os desejos. Só que a constante satisfação de desejos, sem uma intenção de interromper ou transcender o processo em que esses desejos são dissolvidos, é o que causa para você os sofrimentos. Então, nós precisamos ter a nossa pauta que não renascer como ser humano, ou transcender, ascender aos céus, não é uma meta impossível, como se tenta convencer-nos. Essa meta é uma meta que tem que ser a nossa meta final, para fazer sentido a todas as nossas metas secundárias, as nossas metas intermediárias. Existem metas locais, que são metas curtas,
metas médias e meta de longo prazo. Então, ter uma formação profissional, se tornar, né, o médico diretor do hospital, tá? Então a pessoa vai, se forma e se torna diretor do hospital. Ah, tem uma vida, né, digna e consegue as realizações dos seus desejos, etc. Aí ela envelhece. Isso acontece. Então, depois disso, o que vem? Então, quando a pessoa fica sem atividades, é muito comum dar efeitos bastante, assim, desconfortáveis de, assim, de depressão, de sensação de o síndrome do ninho vazio, né, daquela ausência de função, então a pessoa fica procurando atividade para fazer. Porque falta a meta suprema, para além das realizações locais. Deseja ser um jogador de futebol, ok, vai, jogador, eventualmente a pessoa envelhece. Eventualmente nós envelhecemos. E não pode sair da pauta essa meta de longo prazo. O que acontece depois que os meus desejos são realizados? Então, esse é o nosso ponto principal. Realizar os desejos e considerar o que nós fazemos na sequência, para depois que os desejos são realizados. Aqueles que não têm, assim, grandes ambições ou grandes desejos, também não há problema nenhum. Aqueles que estão vivendo a vida devagar, porque já teve pressa, estão apenas caminhando com a vida e observando a paisagem e aprendendo, né? Eu caminho por uma rua, se não me veem, eu os vejo e saúdo velhos amigos. Eu preparo uma canção, faço adormecer os homens e acordar as crianças. Ao mesmo que você vá devagarinho, assim, observando a paisagem, sem pressa, sem grandes interesses em construções humanitárias, mas apenas passando de passagem, olhando a vida, não tem problema. Ainda assim, no final da sua viagem, qual é a sua meta? Para que haja sentido durante o seu processo. Então, é justamente isso que a gente faz aqui, tá? Dar um sentido ao ato de existir, para que os nossos desejos não sejam fontes de retornos para nós. E ter um pouco de paciência também faz parte do processo, porque veja como, por exemplo, o caso dessa menina, novamente a Emma. Esse tipo de fenômeno de encantamento não é algo que se consegue numa única vida. Um diamante, a terra toda, como uma rocha, precisa de 1 milhão de anos para produzir um diamante. Ela pega o carvãozinho lá, esconde, durante 1 milhão de anos ela fica ali, aí tá, depois de 1 milhão de anos ela devolve um diamante prontinho. Então, um diamante requer lapidação de longo alcance. Então, mas se você deseja, sabe, ser um cantor famoso, uma cantora famosa, um jogador de futebol famoso, qualquer coisa assim de grande importância, saiba que a sua determinação vai ser de longo alcance. Se não for o caso no momento, você vai continuar cultivando isso no coração. Então, você vai precisar renascer algumas vezes ainda. Mas, acima de tudo, saiba que após o seu desejo ser realizado, você tem que ascender. Senão, recomeça tudo de novo. Esse processo não tem fim. Os desejos são infinitos. E o universo é uma máquina infinita de realizar desejos infinitos. E renascer aqui é específico para aqueles que têm desejos aqui. Agora,
no futuro, quando nós tivermos resolvidos os problemas dos relacionamentos, os conflitos, das guerras, esse tipo de evento que produz encantamento são as atividades principais. As almas, elas se reúnem para produzir encantamentos entre si, com diferentes ações ou modelos artísticos. E esse evento aí é uma das características do futuro, em que as pessoas, elas se encontram, elas convivem entre si e desfrutam da dimensão da alma, na sua magnitude de excelência, em que as ações das almas produzem encantamentos de existências umas às outras. E esse tipo de característica de alma são as almas da próxima fase. São almas de futuro. Tá? Então, se você gosta desse tipo de coisa, você gosta desse tipo de emoção que você sentiu ao ouvir essa menina cantando, então, coloque no seu coração o desejo de ascender aos céus. Porque isso é muito comum nas civilizações védicas, são chamados devas, isso é muito comum. Faz parte do dia a dia, da convivência. Se é disso que você gosta, de beleza, de ternura, de encantamento, de profundidade, de arrebatamento de alma, paz, então, nascer entre humanos não é o que você quer. Tá? Ter compaixão da humanidade, conviver bem com ela, mas superá-la. Ok? Muito bem, eu vou parar aqui. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Maha Mantra, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti. Namastê. Om Tat Sat.